Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Pod Praça, né, o podcast na praça. E hoje eu tenho um convidado muito especial, ele que é radialista, apresentador de TV e também tem um podcast, um projeto novo. Eu quero convidar aqui para conversar comigo o Nilton César. Tranquilo? Tudo bom? Tranquilo, tudo bom? Tudo bom, prazer em conhecê-lo. Feliz pelo convite. Bom, projeto interessante. Muito interessante. Obrigado. Então, Nilton César, a gente vai começar um bate-papo bem tranquilo mesmo, bate-papo como se fosse um bate-papo de rua, né? Bate-papo a gente já é acostumado com bate-papo, é uma coisa interessante, esse novo formato de se fazer internet, que é a questão do bate-papo, sem aquela formalidade, né? Isso. Porque isso deixa as pessoas mais à vontade para falar, para dizer aquilo que pensa, aquilo que sente. Por isso que hoje esse novo formato está fazendo com que muitas pessoas estão crescendo na rede social. Isso mesmo. E eu queria começar iniciar aqui perguntando para tu como foi assim o início da sua carreira, principalmente na rádio, como foi? Não, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu nasci radialista, né? E eu sempre costumo dizer que o radialista, ele nasce 50%, e os outros 50% ele estuda e procura um espaço. Na verdade, eu era lavrador, eu sou lavrador, na verdade. Eu era lavrador até os meus 14 anos, trabalhava na roça. Aí eu ficava ouvindo rádio, eu era do tempo da Rádio Nacional, Adelson Moura, Márcia Ferreira, e morava no interior, e eu não dava muito. Meu pai entendeu que eu não dava muito para coisa, e aí ele me mandou para estudar em Timon, e aí eu fui estudar em Timon e comecei a visitar as rádios, pentelhar, e aí foi indo, até que surgiu a primeira oportunidade. E aí começou tudo. E meu começo foi interessante, porque lá em Teresina tinha uma rádio chamada Rádio Tropical. E aí o radialista, na época, fez um concurso chamado Repórter Amador. E aí o concurso era o seguinte, cada repórter, ele falava de um bairro diferente. E aí, por telefone. E eu morava em Timon, você sabe, conhece Timon, né? Timon é divisa com Teresina. Sim. E tinha vários repórteres, tinha gente que falava sobre cidade, sobre saúde, e eu só falava sobre polícia. Só sangue. Aí que eu comecei como repórter policial. E aí eu só dava notícia policial. Era briga de marido com mulher, era coisa mesmo de sangue. E aí tá bom. E aí, com 30 dias, nós fomos lá para a emissora, para receber lá o prêmio, né, para saber quem ganhou. Aí quando eu cheguei lá, ninguém se conhecia, né? Porque só se ouvia pelo telefone. Quando a gente chegou lá, você que é o Nilton César? Pai, só falava em polícia. Aí tinha umas meninas, tudo, só falava de sociedade e tal. Você que é o Nilton César? Ixi, Maria, não. E eu aqui na minha. E aí quando foi na hora do resultado, eu fui o vencedor, ganhei o primeiro prêmio e a primeira oportunidade. Ganhei um rádio japonês. Desse tamanho. Um rádiozinho portátil, japonês. E ganhei vale transporte para mim vir para a rádio de Timon para Teresina. Então foi meu primeiro prêmio, foi minha primeira entrada no rádio. Isso aconteceu em 91. Em 91. Eu sou velho, né? Mais de 30 anos já. Mais de 30 anos. Na rádio. E qual a maior dificuldade que tu teve no começo de entrar na rádio, no rádio? Foi oportunidade. As pessoas não dão oportunidade para você. Não tem? Não tem. As pessoas não dão, não adianta. Isso nunca mudou. Você tem que ter raça, você tem que ter determinação, você tem que ter coragem, você tem que ter disposição. Eu passei fome, passei dificuldade. Para você ter uma ideia, nem minha família aceitou. Porque eu larguei, saí da roça, trabalhei como carpinteiro. Eu sustentava minha mãe e 5 filhos. 5 irmãos, desculpem. 5 irmãos. Eu deixei tudo e fui sofrer aí porque atrás do meu sonho. Aí minha família não aceitou e não me deu apoio. Enfim, mas eu fui lá e até que a coisa deu certo. Mas ninguém te dá oportunidade. É verdade. É difícil, ninguém te dá. A oportunidade você só consegue chegar, primeiro pela proteção de Deus. E segundo, você tem que acreditar muito em você. Você tem que acreditar sempre no teu talento, na tua força de vontade. Aí você consegue. Mas se você for esperar a oportunidade para você chegar em algum lugar, pode esquecer que você não vai em lugar nenhum, não.
Se nesse período aí já era difícil as pessoas darem oportunidade, Imagina agora que a competitividade é muito grande. Você vê na internet hoje, é uma disputa, e a internet é universal. Hoje você não tem, por exemplo, uma competição. Hoje não existe essa coisa de competir. Não, cada um tem seu espaço na internet. Né? Cabe a você o teu conteúdo. Mas mesmo assim as pessoas te perseguem, as pessoas ficam com inveja de você e não te dão oportunidade de nada. Né? Eu já estou acostumado com isso. As oportunidades que eu já tive e tenho, eu construo primeiro com a proteção de Deus e eu mesmo. E, às vezes a gente que está produzindo conteúdo, tem muita gente que tem muitos seguidores e normalmente a gente pede ajuda para ele divulgar, para ele colocar pelo menos no Stories lá algum vídeo da gente. Tem gente que não coloca. Eu estava olhando o teu trabalho, assim, eu estava comentando lá na produção, lá no podcast, lá na empresa, eu trabalho com o Newton César Júnior, que é meu filho, que é o produtor e designer. E meu outro filho, que é o Nixon César, que é editor lá da TV Difusora, o SBT. E o Wilson, que é meu enteado. E a gente conversando, e eu falando sobre a questão desse teu projeto, um projeto interessante. Falei, um menino desse com um projeto interessante, pode praça, uma coisa nova, uma coisa inovadora. Mas se ele for pedir hoje, se ele for pedir ajuda, alguém, orientação, ninguém vai dar. Você sabe por que ninguém vai dar? Porque já tem pessoas achando, depois dessa nossa vida aqui, você vai ver, eu sou polêmico pra caralho, o pessoal vai dizer, mas eu queria fazer daquele jeito. Alguém vai querer fazer. Hoje tem um pó de praça, amanhã vai querer fazer o pó de bairro, porque é assim que funciona. Ao invés de juntar todo mundo, dar apoio a esse menino que teve essa ideia maravilhosa, né? Essa coisa linda de você estar no ar livre, numa praça, batendo papo, contando a sua história e indo para a rede social. Mas não, o cara quer fazer melhor, o cara quer querer te matar, é assim que funciona, é um negócio terrível. É verdade. Fica triste, não? Não, não fica triste, não. A gente está aqui, a gente tem mais força quando vê as pessoas tentando derrubar a gente vai se levantar e ainda ir mais para frente, né? Não é desistir, não. E na sua carreira, teve algum momento engraçado, algum momento assim que você diz assim, esse momento foi impactante na minha carreira, algo que aconteceu no rádio ou na TV? Rapaz, teve muitos casos assim, eu não entendi assim, algo marcante que fez que aconteceu, que fez com que eu quisesse desistir? Isso. Tá, teve um. Na rede social, não sei se eu posso dizer isso, mas se não der, tu corta. Isso, eu comecei como repórter policial. E na época eu trabalhava em Teresina, eu cobria 32 distritos policial. E eu trabalhava com uma profissional chamada Iranilde Rodrigues. Foi ela que me ensinou. Ela me deu oportunidade. Ela me deu oportunidade. Essa me deu uma oportunidade, sim. Ela me jogou lá. Jogou no meio das onças, aí te vira. Jogou na Cova dos Leões. Aí eu fui fazer polícia. E aí teve uma situação lá, que essa eu fiquei com vontade de desistir. Eu não ando de moto até hoje por isso. Eu nunca quis aprender a andar de moto e não quero saber de moto. Só ando na garupa, por causa disso. Então, eu não me lembro qual foi a emissora, pediram para que eu fosse cobrir um acidente. Uma moto bateu num carro. E eu fui. Quando eu cheguei lá, 18 anos, 17 anos, e quando eu fui lá, eu vi a moto toda quebrada, um carro jogado assim, e um corpo sem cabeça, sem braços. Aí eu queria desistir, porque na verdade aquela cena foi muito forte. E eu falei, mas não tem como eu desistir por causa disso. E aí eu olhei para a moto e botei na minha cabeça que eu nunca eu iria aprender a andar de moto, eu não quero andar de moto. E eu tenho um filho, mas meu filho segundo, o Nixon César, ele seguiu a mesma coisa. Ele disse que não queria, agora ele mudou de ideia, agora vai ter uma moto. Mas assim, já aconteceram várias coisas impactantes, mas a única que me emociona mesmo, que fez com que eu quisesse desistir, foi essa cena que eu vi. Eu sinceramente, ele ficou na minha memória. É uma cena muito forte. Muito forte. Muito forte. Tá, vamos lá. Vamos lá. Eu já contei essa história várias vezes, nunca tive emocionado. Véio. E te perguntar, se você pudesse voltar no tempo
e visse você mais jovem, começando ali no começo da carreira, qual seria o conselho que você daria para você, Para mim mesmo, para tu mesmo? não confiar em ninguém na área. E ninguém. Na área, não. Você não tem amigos, você não tem companheiro, você não tem parceiro. Eu sei que em diversas áreas existem os invejosos, existem aquelas pessoas que tentam a todo momento puxar teu tapete e derrubar. Mas na comunicação era pior, cara. A comunicação é algo surreal, é algo terrível, sabe? O pessoal que faz comunicação, na sua grande maioria, não tem coração. É uma deslealdade sem tamanho. A disputa? Não é disputa. Na verdade, os caras, eles mesmos, eles colocam na gente um inimigo, eles criam um inimigo na gente, pô. Eles criam um inimigo na gente. Não é sem a gente fazer nada. Então, assim, se eu pudesse, assim, na verdade, se eu pudesse dar um conselho a mim mesmo, na época que eu comecei, eu não confiaria em ninguém, eu confiei em várias pessoas que eu achava que eram meus pais, assim, tipo irmão, tá me ajudando e estava me jogando para baixo, e isso retardou o meu profissionalismo. Quer dizer, essas pessoas que eu confiei, elas agiram de má fé, agiram com tanta deslealdade, com tanta maldade, que isso retardou eu chegar aonde eu cheguei, que eu poderia ter chegado muito mais rápido. Rádio ou podcast? Rádio ou podcast? Na verdade, tu me deixou que rádio é minha paixão, velho. Rádio é uma coisa, eu não esqueço. Você tem uma ideia, eu tenho uma chácara aqui na Califórnia, que é o meu refúgio, onde eu vou para lá aos sábados, né? Eu chego lá sábado, eu fico sábado, domingo, volto na segunda-feira lá, onde eu crio minhas galinhas, que eu deito na minha rede, levo minha cervejinha, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho 54 anos de idade, mas tenho 2 filhos, um com 5 e um com 3 anos. Mandar um beijo aqui pro João Pedro e pro Benjamin. E aí, chego lá, tem um rádio, eu penduro um rádio assim na parede e fico ouvindo rádio, fico ouvindo as emissoras de Imperatriz, fico ouvindo aqui na Ceilândia, mas é uma paixão, porque o que me projetou mesmo foi rádio. Eu realmente... a Ceilândia tem em torno aí de 120 mil habitantes. 70% dessa cidade me cumprimenta pelo nome. E que me deu isso foi o rádio. Então eu sou muito grato ao rádio. Agora, o podcast, digamos assim, que é a minha nova paixão. É uma coisa que eu aprendi a fazer, eu estudei isso. E podcast é uma coisa maravilhosa, porque ele não tem ele não tem a formalidade. Isso. É aquele bate-papo tranquilo. Você pode, em um episódio, tomar uísque, tomar cerveja, desde que você tome com moderação. E é a minha nova paixão. Mas o rádio continua sendo minha grande paixão. E falar em podcast, tu tá com um projeto aí também, né? Nós temos o nosso podcast, nós criamos ele em 2022. 2022. Em setembro de 2022, a gente criou o podcast, a gente estudou, fizemos um estudo para saber o Maranhão em termos de visibilidade, de viabilidade, e aí tudo deu certinho. Então eu criei o canal já estava criado, eu coloquei o canal, saí da cidade e fui não me especializar, mas conversar e orientar com pessoas que já são da área, e tudo que foi feito no podcast Sem Minhas Palavras hoje foi uma coisa projetada, foi uma coisa que a gente sabia que iria dar certo. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu monetizei com 60 dias. 60 dias que eu fiz o primeiro episódio, 60 dias depois, eu já estava monetizado. Hoje a gente já é monetizado, já cai uns dólarzinhos. E daqui a 1 ano e meio, cara, nós estamos ganhando aí, Sem Minhas Palavras, aí, seus 5, 7, 8 mil dólares, que vai dar aí 25, 30 mil reais. Enfim, então assim, graças a Deus é um projeto que deu certo, né? As pessoas têm aderido aí, e agenda lotada, e eu tenho 3 pessoas que eu levo no meu podcast. Vou te dizer uma coisa aqui que ninguém sabe, ou que ninguém sabia. Eu tenho 3 pessoas que eu levo no meu podcast. Eu levo a pessoa que me dá engajamento, que obviamente a gente precisa de engajamento. Eu levo a pessoa que me dá polêmica, porque com a polêmica eu faço dinheiro, e levo aquela pessoa que quer, olha, eu quero sentar contigo, mas eu quero pagar. E aí termina aquele episódio sendo uma coisa comercial. Então, eu trabalho exatamente dessa forma. Mas, graças a Deus, está dando certo. E agora, na campanha eleitoral, é uma época que a gente
dá para ganhar um dinheirinho. Porque eleitoral dá para chamar muita gente. Porque eleitoral, meu irmão, é o seguinte, o que a gente vende? A gente vende serviço. Né? Eu não faço outra coisa, eu não sou açougueiro, eu não sou pedreiro. Não é? A única coisa que eu sou diferente disso é motorista, porque eu dirijo meu carro. Mas eu vivo disso, eu vivo da minha profissão. Então, assim, esses caras, esses políticos que querem aparecer, tem que pagar, porra. Tem que pagar. Quer aparecer, você vai falar o nome desses caras de graça pra quê? Não, tem que pagar. Tem umas pessoas que me chamam de mercenário. Porra, mas o Newton César é mercenário. E elas acham que me chamando de mercenário estão me atingindo. O senhor sabe qual é a melhor parte de ser um mercenário? É que ninguém te pede favor, velho. É verdade. Ninguém nessa cidade me pede favor. Porque já colocaram na cabeça que tudo aqui é dinheiro. E é dinheiro. Eu ganho muito bem, sou muito bem pago na minha empresa. E eu não trabalho de graça, velho. Eu não faço outra coisa. Eu não faço outra coisa. Agora, não adianta vir me pedir, porque não tem como, cara. Eu tenho uma empresa, é 10 mil conto que eu gasto por mês para manter minha empresa. Aí eu vou te pegar lá. Tu vai passar 1 hora, tu contando tua história e tal, de graça. A não ser que eu convide. Por quê? No teu caso, o Erison vai sentar comigo e bater papo, tomar vinho. É evangélico? Eu sou evangélico. Já percebi. Elas tomam vinhozinho? Não. Não toma vinho. Mas eu vou tomar. O Hélio já está convidado, vai bater papo comigo semana que vem. Nós vamos conversar, bater papo e tranquilo que ele está liberado, não vai pagar. Mas eu estou brincando, gente, estou brincando. Ele vai para lá, mas assim, não são todas as pessoas que... Não é que eu cobro, é alguém que prefere assim. Prefere ir, entendeu? Paga. Agora, político tem que ser. Fazendo política, tem que pagar, né? Para isso. Eu acho interessante que minha mãe, ela gostava muito de ouvir. Aí eu acho que gostava muito de ouvir o seu rádio. E eu ouvia muito também na época da Rádio Clube. Né? Todo aquele tempo gostava do 12 mais. 12 mais, né? Não, sou desse tempo. Não. Mas minha mãe assistia muito, ouvia muito, na verdade. E primeira vez que eu te vi, a gente pensa que a pessoa é a gente ouve a voz e pensa que a pessoa é diferente. Já te conheceram só pela voz, te viram, mas não sabiam que era tu, que era o Newton César, mas quando você falou, ouviram e lembraram que você era o radialista da rádio, já te conheceram assim? Já. Só pela voz? Já, não, sim, muito. Eu, por exemplo, quando eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gostava, agora dei uma parada agora, mas assim, quando eu chegava em bares, tipo assim, eu gostava de bairros distantes, né? E eu falo muito alto, e minha voz é muito conhecida. Eu chegava num bar para tomar uma cerveja, com 10 minutos, tinha 20, 30 pessoas ao redor de mim. Sempre foi assim, pela voz. Eu vou no supermercado, que eu tô aqui na fila, Newton César, enfim. Mas aconteceu um caso interessante, que isso me deixou eu triste. Eu no auge da Rádio Clube, reportagem policial, na época da Gangue do Rato, tu ouviu falar? Não é do teu tempo? Não. Da Gangue do Rato, era uma gangue que tinha aqui na Capelosa, os caras, tudo, a maioria tudo bandido. Quem não morreu, teve uns que viraram gente, o resto morreu. E aí eu detonava essa Gangue do Rato, tal, aquela coisa. E aí, não sei, um belo dia, e todo dia eu dava notícias policiais. Aí teve um caso aí que eu falei de um camarada que matou uma pessoa e tal, enfim. Meu irmão, sabe o que aconteceu? Eu tinha uma caminhonete na época, andava todo de caminhonetona e tal, e parei, eu solteiro na época, parei aqui numa padaria aqui acho que foi ali na Vila Maranhão, não, aqui na Tancredo. Sim. Numa panificadora para comprar pão. Não é? Eu estava com uma pessoa dentro do carro, vamos comprar pão aqui, vamos para casa. Eu parei a padaria, tava mais ou menos, tinha umas 8 pessoas, tudo mulheres. Quando eu cheguei, aquele jeitão meu, tal, fui cumprimentando, ei, mulher! E aí tava levando a mão. E eu levei a mão para uma, ela, além dela não pegar na minha mão, ela virou as costas para mim. Cara, eu fiquei zangado. Na verdade, eu não fiquei zangado. E aí eu voltei na caminhonete, com vergonha, entrei. Quando eu dei na chave, eu falei, não, eu vou voltar lá. Eu voltei lá, falei, minha senhora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu não me lembro que eu já lhe fiz alguma coisa. Eu lhe cumprimentei, eu fui muito educado com a senhora, e a senhora não falou comigo, não me estendeu a mão. O que eu lhe fiz? Porque você falou mal do meu filho, que você esculhambou meu filho no rádio, e não tem mãe que aguente, que você disse que meu filho era isso, que era aquilo. Eu falei, minha senhora, o que seu filho fez? Não, ele
ele matou uma pessoa lá não sei aonde, roubou uma caminhonete não sei aonde. Eu falei, minha senhora, a senhora tem todo o direito de não gostar de mim porque ele é seu filho. Todo o direito de não gostar de mim. Agora, eu tenho todo o dever de, no meu programa de rádio, que é policial, o único programa policial dessa cidade, combater a criminalidade e falar realmente de quem é criminoso. Então, seu filho é criminoso. Agora, só me perdoe. Mas a senhora tem todo o direito de me odiar. Foi indo, ela apertou na minha mão, pediu desculpa e eu fui embora. Né? Então, assim, são momentos que a gente passa na vida que a gente precisa entender as pessoas. Você sabe qual que é o problema do ser humano hoje? Você sabe por que o ser humano é meio complicado, Erson? É porque, assim, hoje o ser humano ele só avalia o outro a parte ruim que ele tem. Ninguém avalia uma outra pessoa subtraindo dele a parte boa. A parte boa só coloca a parte ruim. Eu, de uns tempos para cá, eu só avalio, eu analiso, eu só utilizo das pessoas a parte boa que ela tem. Porque se todo mundo fizesse isso, pode ter certeza que esse mundo era outro. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade ela só consegue ver o lado ruim, esquece o lado bom. Né? São pouquíssimas pessoas que esquecem o lado ruim e só tenta subtrair daquela pessoa o lado bom. É o que está faltando hoje na humanidade. Falando no seu programa, no seu podcast, teria alguém assim que você acha muito importante ou você achou importante que você levaria no seu programa, que você teria vontade de bater um papo com Mas essa aqui, pessoa? a nível de quê? De Açailândia, de Brasil? Brasil, a Ceilândia. A Ceilândia, que eu gostaria que sentasse lá. Não, eu acho que quem já sentou foram importantes, quem vão sentar vai ser importante. Agora, assim, eu gostaria de bater papo com o Igor o Igor bater papo com ele, nós dois, eu gostaria. Sei se isso vai acontecer, mas eu gostaria. Gostaria de bater papo com o Cazé, da TV Cazé, porque eu vejo que são pessoas, sabe, pessoas assim que a gente se identifica muito. Gostaria de bater papo com o Diego Zé Luiz da Atena, que é meu ídolo, né? O da Atena é meu ídolo. Assim, são pessoas assim que eu gostaria realmente de bater papo. Aqui em Açailândia, deixa eu ver com quem era que eu gostaria de... eu gostaria de bater papo com uma pessoa aqui. Juscelino Oliveira. Um camarada que se suicidou politicamente, acabou com esse município, e hoje caiu no ostracismo. Eu gostaria de perguntar por que ele fez isso. Fez isso para Açailândia, para o povo de Açailândia. Essa maldade. Né? Tá aí uma pessoa que eu gostaria de bater papo, se ele tivesse coragem de sentar comigo. Juscelino Oliveira, ex-prefeito de Açailândia. Falando em política, que já entrou em política, né? Entrou em política. Eu não queria entrar agora? Não sei se eu ia entrar, mas falando em política, já que entrou em política, como é que vê o cenário atual da política de Açailândia? Rapaz, você me fez uma pergunta complicada, porque hoje, assim, política é que nem nuvens. Hoje, o que tem hoje é o seguinte, o que é que muitos falam? Aloysio Silva Souza vai lançar um candidato? E o Demar Gonçalves está ensaiando, muitos falam que é um candidato preferido do governador Brandão. E está aí ensaiando uma candidatura que possivelmente vai vir candidato, mas isso só vai ser revelado lá para julho. E tem Benjamin de Oliveira, doutor Benjamin, que já é um candidato nato, né? E é candidato de qualquer jeito e tal. E por último tem Paulo Lira, que lançou uma candidatura, se dizendo ser da direita e tal, aquela coisa. Mas assim, até agora, não existe favoritismo, não existe nada que possa dizer assim, olha, eu acho que a eleição de Açailândia, eu acho que o caminho é isso. Está tudo embolado, está tudo indefinido. Agora, tem uma coisa que é fato. O prefeito Aloysio, na história de Açailândia, está chegando a quase 70% de aceitação. É o prefeito que, na história, talvez, do Maranhão, o único político que, no último ano de seu mandato de reeleito, acelerou a quantidade de obras. A Aloysio tem um pacote de obras aí, em torno de 30 obras para inaugurar no aniversário da cidade, com uma aceitação lá em cima. E tem uma pesquisa recente aí,
E quando pergunta assim, para o eleitor, você votaria no candidato do Aloysio? Quase que 35% das pessoas diz que sim. Então o Aloysio está tranquilo, o Aloysio pode e deve lançar um candidato, tem know-how para isso, né? Tem grupo político, tem trabalho. Eu acho que possivelmente a coisa vai acontecer. Aloysio deve lançar um nome, Benjamin candidato, e o Demar aqui, Paulo Lira. Não sei se vai haver mais convergência, mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Aí você pergunta assim, mas Aloysio talvez pode se juntar com o Benjamin ou o Demar? Não se sabe. Né? Paulo Lira pode ir à frente com a sua candidatura ou não apoiar alguém? Também não se sabe. Então está tudo indefinido. Tudo indefinido. Tudo indefinido. O que tu tem a falar sobre esses vereadores novatos que estão entrando agora? Porque tem alguns vereadores não, pré-candidato a vereador, na verdade, que estão entrando agora. Tem vários aí que faz vídeos da cidade, das ruas cheias de buracos, de projetos da prefeitura que ainda não terminaram. O que tu acha desse? Na verdade é o seguinte, gente, olha, hoje, a Câmara de Vereadores, o povo tem que ficar atento ao seguinte, essa questão de inovação, a gente fica meio ressabiado com essa questão de inovação. Sim. Né? A Câmara de Vereadores ela inovou 2 vezes e piorou. Né? Na outra legislatura entraram 10, não deu certo. Agora entraram 12, mudou alguma coisa? Não mudou. Porque os modos operantes não mudam. Sabe, o cara entra lá, uma vaidade desgraçada, compra logo uma caminhonete. Os caras não interessam. Câmara de Vereadores, hoje, você sabe o que é? É puxadinho de prefeitura. E não é só aqui em Açailândia. Não é só aqui. Edson, como é que você ganha uma eleição? Como é que você vai fazer um trabalho? Qual é a função de um vereador? Legislar e fiscalizar o erário público. Vereador não tem um monte de pré-candidato dizendo, se eu for eleito, eu vou mandar ajeitar essa rua, eu vou mandar fazer. Vereador não manda fazer nada, vereador é um pidão. Os caras ficam mentindo pro povo, velho. Fica mentindo pro povo, sabe? Se o vereador fosse fazer o seu papel, realmente o que é? Os vereadores de Açailândia sequer sabem o que entra e o que sai na prefeitura. Eles não fiscalizam. Os projetos que chegam para ser aprovados, projetos importantes, eles assinam sem ler. Na Câmara tem comissões que não funcionam, velho. Aí imaginou, o cara manda um projeto tão grande aí, um projeto que vai mudar a vida da cidade. Os caras simplesmente assinam e acabou. Porque todos têm uma dependência. Tem um emprego na prefeitura, tem isso e tem aquilo. Eu acho que você tem, para você ser um vereador independente, você não tem que ter nenhuma ligação com o gestor. Você tem que ter o respeito. Né? O que precisa é o respeito, porque os poderes são harmônicos. Né? Não são iguais, mas são harmônicos. Né? Agora, os caras se tornam logo, tudo que nem Labigó, aí não funciona, não muda, velho. Não muda. Ó, esses que vão entrar agora, esses novatos, vão entrar, vai continuar a mesma coisa, com raríssimas exceções. Porque o sistema lá dentro é impressionante. Poder é bom, velho. Poder é bom. Eu tinha a oportunidade de ser secretário de comunicação aqui nessa cidade, no tempo de Leonardo Queiroz. Sabe o que eu fiz a primeira coisa? A primeira coisa que eu fiz foi passar por cima dos meus colegas que trabalhavam junto comigo. Eu não me perdoo até hoje. Eu fui o pior assessor de comunicação que essa cidade já teve. Sabe? Que o poder é assim. O poder é assim. Então o cara se elege quando chega lá e compra lá uma caminhonete, porque o banco libera 4 anos, pô. Aí tu fudido, não tem um couro para morrer em cima, tem um mandato de vereador. Tu tem a oportunidade do banco te dar 4 anos, financiar uma caminhonete para ti. Porra! Tu é vereador. E outra coisa, aqui em Açailândia, o povo acha que vereador é autoridade. Eu sou vereador. Eu vi uma mulher um dia desse lá e tal. Eu sou a irmã do vereador. Porra! Que autoridade. Do prefeito, talvez. Do prefeito, pô. Ai, meu Deus do céu. A gente só ria para não chorar, velho. Pois é, Newton César. Eu quero te agradecer por esse bate-papo que a gente teve aqui. Irmã do vereador. O João Cláudio, você conhece o João Cláudio? Não. O João Cláudio é um humorista lá do Piauí. E ele tem essa veia de humor. Ele diz que, lá da cidade dele, em Piripiri,
Lá a mulher chegou e disse, epa, chegou numa fila e aí não queria passar para frente. Não, a senhora não pode passar na fila. Era uma fila lá, ele não explicou. Ele disse, mas a senhora não pode. Ele disse, não, eu vou porque eu sou a rapariga do vereador. Por isso que eu vou... É assim. É assim. Aí piorou, né? Aí piorou a situação. Pois é, Newton César, queria te agradecer. Eu que fico feliz. Queria te agradecer por esse bate-papo, por conceder o seu tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Ah, que é isso. Né? Queria te agradecer, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E onde é que o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais? Nas redes sociais, vamos lá, gente. Obrigado aqui pelo espaço. Ele vai estar semana que vem. Ele tem agenda, viu? A agenda dele também está lotada. Assim como eu tenho uma agenda lotada, ele também tem. Mas ele vai estar batendo papo comigo no podcast. E bater papo, vamos falar de tudo aqui. E aí, já fica o espaço aberto, a produção vai só alinhar. Mas assim, gente, lá no Instagram, arroba Newton César Oficial. Tá lá no Instagram, vários vídeos, nós temos vídeos aí, batendo aí a 200 mil. Tem Newton César, @oficial lá no TikTok, também tá lá. E no Facebook, tá lá, Newton César Barros. E só uma coisa que eu quero dizer sobre a questão e é importante eu dizer isso. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, e eu sou a prova disso. Não é a quantidade de seguidores, atenção, você que mexe com a internet. Que eu vejo muita gente aí, com um monte de seguidor falso, e aí chegando no comércio, vendendo pub, né? Que é a publicidade, por um valor X. Gente, não é a quantidade de seguidores que vai te dar notoriedade. O que vai te dar notoriedade, fazer com que você possa realmente ser visto pelo comércio, pelos políticos, é o teu engajamento, é a quantidade de curtida, a quantidade de compartilhamento e a quantidade de comentários. Isso. Eu digo isso porque eu só tenho 14.700 seguidores. Eu tenho vídeos, eu não tenho nenhum vídeo que não tenha eu falando. Eu não tenho vídeo com menos de 2, 3 mil. Então, eu tenho um vídeo com 100 mil, com 200 mil, 250 mil, e com 3 mil compartilhamentos, 7 mil curtidas, 8 mil curtidas, 3, 4 mil comentários. Eu só tenho 4 mil ou 14 mil seguidores. E tem gente que tem 40 mil, 50 mil seguidores em Açailândia, ele não tem vídeo com 20 mil. Essa conta não fecha, velho. Não fecha. Tem que olhar o engajamento e não os seguidores, né? Cuidado! Pois é, valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Pod Praça. E até a próxima. A gente vai ter vários outros episódios convidados. E eu peço que vocês sigam aí o Newton César e sigam o Pod Praça também. Valeu e obrigado.